Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arovel Lima, agente comunitário de saúde, e no vídeo de hoje, fica comigo até o final, que eu vou dizer aí sobre como devemos realizar a atividade presencial da disciplina 11, que é seu preenchimento aí das fichas, né? E aí vale uma observação, para você que é ACE, então não tem essas fichas como o agente comunitário de saúde tem, né? O seu trabalho é com um material específico, né? Não é o cadastramento completo ali dos indivíduos de cada família. Então certamente nossos colegas ACE estão com mais dificuldades. Mas eu já adianto o seguinte, tem a informação aqui no final desse texto que diz que você que não trabalha aí com o SUS APS, o ACE que não tem aí essa questão das fichas, você pode fazer essa atividade junto com o agente comunitário de saúde, que também você trabalha próximo no seu território. Vamos passando aqui agora. Bem, vamos lá, vamos ver o que é que está pedindo. Vou ler aqui e vou seguir já, mostrar aí sobre as fichas, as observações que você tem que fazer aí nas fichas que você tem. São 5 fichas que você deve analisar. Estudamos sobre o registro das fichas de cadastro domiciliar, cadastro individual e visita domiciliar e territorial. Ou seja, nós já fizemos isso na disciplina 11. Também discutimos sobre a importância do registro qualificado das informações em saúde e o quanto isso é fundamental para a organização do cuidado. Essa atividade tem por objetivo exercitar, revisar e discutir o uso qualificado dessas fichas pelo ACS e ACE. Aqui inclui o ACE, mas o ACE não tem esse mesmo material de trabalho que o ACS. Além disso, visa refletir sobre o uso de informações coletadas no trabalho do ACS e do ACE para o planejamento das ações no território. Veja que tudo é baseado para o planejamento da equipe, né, do território. Bem como discutir sobre a qualidade dos registros no sistema de informação em saúde. Também está chamando a atenção para isso, para a qualidade da informação que está disponível aí para todo o Sistema Nacional de Saúde. Bora lá, o que fazer? Olha o que você vai precisar fazer. Está dizendo, você deve, em seu território de atuação, selecionar 5 registros de fichas no SUS APS. Se você está com tablet, você vai lá, por exemplo, identifica 5 fichas. Pronto, eu vou querer a família 10, a família 20. Vai aleatório. Você precisa fazer isso. Escolho a 10 e a família 20. Pronto, lá eu vou observar, eu posso observar nessa mesma família tanto o cadastro individual de dois membros daquela casa, né? Ou seja, primeiramente eu vou ver um na família 10 e um na família 20. Eu posso ver também um cadastro domiciliar, pode ser na família 30, o número 30 aí da sua família. Pronto, eu vou olhar o domiciliar dessa 30. Vamos ver se tem alguma pendência. E vou olhar também 2 visitas domiciliar que eu realizei. 2 fichas de visita domiciliar. Lembra bem, colegas, tem como você consultar aí todas as visitas que você já realizou pelos relatórios aí do SUS APS. Poucos colegas sabem disso. Então tem como você ver aí as informações, o peso do Bolsa Família, tem como você ver como foi o peso lá no mês de março, no mês de abril que você realizou naquela família. Então, as visitas que você realizou no mês de junho, você pode ir lá e ver. Você vai clicar para você ver as visitas anteriores que você realizou. Quantas você realizou em 2022, tá lá. Então veja bem, se você não tem essa noção aí desse cuidado, será que você às vezes não realizou todas essas informações aí pelo tablet? Por exemplo, a enfermeira tem acesso, a enfermeira sabe quantas visitas você realizou nesse ano. Então é importante a gente fazer toda visita lançar, toda visita informar. Na visita você vai fazer o seguinte, quando você entra lá no tablet, no SUS, clica lá nos 3 pontinhos na parte lá de cima, né, que tem lá o próximo aonde clica em visitar, você vai clicar nos 3 pontinhos e ver lá o histórico, aí clica lá histórico familiar ou histórico do indivíduo. O histórico familiar vai estar lá mais lançado aquelas visitas quando é a visita periódica, aquela que não tem nenhum acompanhamento, aí fica lá, você não marcou os 3 membros da casa como visitado, mas você marcou como visitou o domicílio e pronto. Já quando você marca a visita individual, visitei informações ali para a criança, visitei a gestante, visitei o diabético hipertenso, você marca lá individualmente. Então você vai lá também, clica histórico de visita
por indivíduo. Aí você vê lá o nome da pessoa, João. Aí você clica no nome lá do João, você vê quantas visitas você fez nesse ano. Tem a data, tem lá os campos preenchidos do jeito que você fez. Então dá para você fazer isso agora, para você analisar aí duas visitas domiciliar que está pedindo. Então você pode ver aí as visitas que você fez no mês de setembro, no mês de agosto. Você vai lá e vê se você preencheu corretamente. É isso que está pedindo para fazer a observação. Eu vou dizer isso mais para frente. Bora que bora? Vamos lá. As fichas selecionadas podem estar em meio físico ou no próprio sistema. Ou seja, se você tem ainda no papel aí, não trabalha com tablet, você vai olhar a anotação da ficha no papel, a ficha impressa. Posteriormente, você deve fazer a revisão do preenchimento das fichas. Ó, revisar, isso está pedindo. Então, veja aí, mesmo que você já está 30 anos como agente comunitário, você tem que ir lá revisar, porque está pedindo que tenha esse cuidado. Então, estamos aqui para aprender. Então, você tem que revisar, mesmo que você diga, não, mas eu já sei isso há muito tempo. Mas pode ser que tenha algum ponto que a gente esteja deixando passar despercebido. Bora lá? E aí você vai precisar abrir lá o material complementar. Ó, vou aqui, ó, material complementar, tá vendo, ó? Material complementar aí na parte inferior. Na parte inferior, tá? Você vai clicar lá e vai abrir os anexos 6, depois o anexo 7 e o anexo 8. O seu celular, o seu tablet precisa ter aplicativo de leitura de PDF. Se não abrir, você tem que baixar lá no Google Play, né, o Play Store, você tem que baixar lá leitor de PDF. Pronto, vai aparecer lá. Vai aparecer o Adobe Reader, vai aparecer outros que também fazem essa leitura. Então, aí teria que você instalar esses aplicativos, se você não consegue abrir PDF. Então, eu não vou fazer isso agora, vou ler mais aqui ainda o texto. Então, você vai clicar em material complementar e aí você vai ler. Eu vou fazer isso aqui rapidinho com vocês daqui a pouco. Bora seguir a leitura? Caso julgue necessário, você pode também consultar o manual ESUS APS. Né? Esse dado também está disponível aí pela internet. Então você pode pesquisar aí esse manual se você quiser ler. Mas não é obrigatório. Você agora precisa ver aí as 5 fichas. Vou ver aqui agora, ao clicar aqui no cantinho. Vamos ver o que é que está pedindo aí das 5 fichas. Aí você vai clicar. Lembra que o 6, o 7 e o 8, aqui nesse texto que está aqui logo ao redor dessa tela, está dizendo que você tem que ler lá o 6, 7 e 8, que é sobre o preenchimento das fichas. Então eu vou clicar aqui em material complementar. Aí eu vou lá, ó, quadro 6, 7 e 8. Aí eu cliquei no 6. Aqui eu já fiz o download, tá vendo? Mas eu vou fazer novamente, ó. Vou fazer novamente. Aqui eu já abro. Tá vendo? Você tem que ter o visualizador de PDF. Cliquei nele. Pronto, já abriu. O negócio aqui tá funcionando. A internet tá indo. Sobre a visita de cadastro individual. Vamos ver aqui a ficha, na verdade, de cadastro individual. Aqui diz, preferencialmente é para usar o CPF, ó. Já é uma informação, beleza? Então, se você vai cadastrar, use preferencialmente o CPF. Lembrando que para quem está com o tablet, não aparece essa ficha completa assim. Vai aparecer por campos. Você vai preencher um, depois vai seguindo para o outro. Não é como essa ficha impressa. Então, preferencialmente CPF. Aí você tem que marcar todas as informações da microárea, nome completo. O nome social, o apelido, deve ter cuidado, pessoal. Lembra que está aqui, ó. Nome social, ó. Ó, nome social. Tenha cuidado, porque também ao colocar qualquer apelido lá, o nome social é o apelido, né? Você vai colocar, principalmente pelo ESUS território. Você coloca o apelido, vai para o CDS, ou seja, para a unidade de saúde, a enfermeira não vai saber por aquele apelido. Então, complica um pouquinho mais, porque vai aparecer primeiro o nome social da pessoa. Então, eu evito colocar, até por orientação da própria enfermeira, eu evito colocar essa questão de nome social. Porque o nome social é mais ali para a própria família. Outra coisa, colegas, ó, logo mais adiante aí, lembra aqui, ó. Raça, cor, etnia. Então, essas informações, ó, quando está com asterisco, ela é obrigatória para você aí que está preenchendo pela ficha de papel. Normalmente no tablet, isso já informa automaticamente ali os campos obrigatórios, né? A questão da raça, cor aí tá, ó, branca, preta, parda, amarela, indígena. Repare que não tem nada de moreno, não tem aí negro. É
é preta. A cor para definição aí, para quem se considera, por exemplo, negro, é marcar preto. Mas você tem que falar para a pessoa nesses termos, quais dessas cores ou raça, cor você se identifica. Então, leia para ela todas essas opções e marque a resposta que ela lhe der, viu? Mesmo que ela fala que, por exemplo, se ela é negra, mas falar que ela é parda, você marca parda. Se ela falar que eu sou indígena, marque. Se ela falar que ela é branca, marque. Então não importa a aparência, marque como lhe responder, beleza? Nome do pai, nome da mãe, outro detalhe. Muitos erros aí, ó, colegas. Presta atenção, você inclusive vai revisar as suas 5 fichas e você vai identificar. Claro que isso precisaria você atualizar o cadastro. Muitas vezes o agente comunitário de saúde ele acaba preenchendo essa informação como a pessoa fala e é errado. Por quê? Porque ela vai dizer lá, meu nome o nome de minha mãe é Creuza Souza. Aí você vai lá e escreve Creuza Souza. Mas é um Creuza com S? É um Creuza com Z? O Souza é um Souza que tem o S, é um Souza com Z. Então não pode você preencher pelo que você ouviu. Documento é necessário nesse momento. Então preencha com o CPF, com o cartão do CPF da pessoa e com a identidade da pessoa. Se não tem identidade, com a certidão de nascimento. Mas pode ser o nome mais fácil possível. Você já fez fichas de tal família aí sem pedir documento, vá lá e revise. Porque essa questão de nome pode dar problema na Receita Federal. Beleza? Então nome pode dar problema até na Receita Federal, atrapalha questões de aposentadorias. Lembra que tinha pessoas que tinham que pedir batistério na igreja para comprovar ali nome, mudança de nome. Agora não é muito mais necessário isso, né? Mas você tem que preencher o nome correto. Então não faça aí pelo que a pessoa te disse. Se ela falar que não está com documento, você tem a opção de ter o cuidado de voltar na próxima visita aí e finalizar, atualizar aquele cadastro. O nome do pai, você só coloca também se tiver lá no RG, mas se não tiver, você marca desconhecido. Nacionalidade brasileira, município de nascimento também, você tem que olhar na identidade, porque é comum as crianças nascerem em maternidade em município vizinho, né? Sempre morar naquela comunidade, então você conhece, é de Araci, um exemplo, eu moro em Araci, mas não, a pessoa nasceu em Serrinha. O meu exemplo, eu nasci em Serrinha, está lá na identidade minha, o município de nascimento, Serrinha. Mas eu nunca morei em Serrinha. Eu morei sempre em Araci e continuo morando. Esses erros aí podem comprometer a questão aí de cruzamento de dados, que a Receita Federal utiliza sim os dados aí que o Acre faz nessas visitas, porque CPF, é programa do governo, tudo, então não duvide que esses dados da gente cheguem longe. Você vai marcar, por exemplo, eu marquei aqui, ó, nessa ficha aqui eu marquei, aqui é o cadastro individual. Eu marquei como pontos de dificuldades que a gente pode ter a questão da raça e cor. Então você pode marcar aí, ó, e escrever nessa mesma ficha que nós devemos entregar. Você pode marcar aí as observações que você fez, que você pode achar que teve diferença. A questão de raça e cor, que você marcou aí de alguma pessoa da sua área e que pode estar errado, ou que você marcou por conta própria, né? Então você pode marcar aí. Outra coisa, a questão da ocupação. Veja aqui, ó. Ocupação. Você pode ver se o nome da mãe e o nome do pai da pessoa está errado. Ocupação, logo aqui em cima, ó. Isso é um problema, porque você que preenche aí pela ficha de papel, por exemplo, muitos se consideram lavradores. Pelo menos aqui na região é assim. Quem trabalha na agricultura, ali na fazenda, diz, eu sou lavrador. Mas não tem esse termo lavrador como ocupação. Entendeu? Então, o que é que a gente vai colocar? Uma resposta mais próxima. Normalmente é produtor agropecuário, né? Tem lá agro, que é da agricultura, pecuário, que é quem cria animais. Então, agropecuário quer dizer quem trabalha nessas duas atividades. Ou trabalhador de outras culturas. Então, você tem que também colocar como a pessoa diz. Agora, é um problema. Quando a pessoa diz que é lavrador, essa ficha, quando vai ser digitada lá na Secretaria de Saúde, lá não tem essa opção lavrador. E aí, a pessoa lá vai colocar o quê? Então, é até melhor você colocar aí lavrador, agricultor familiar ou produtor agropecuário. No tablet é produtor agropecuário em geral, não é isso? Então você pode marcar aí que está faltando muitas profissões. Para quem usa aí o tablet, falta. Realmente tem algumas profissões que a gente procura e não acha. Então complica. Por exemplo, eu não posso colocar que eu sou agente comunitário de saúde, que lá não tem. Lá vai estar
servidor público, mas é algo que confunde. Então falta isso, você pode marcar essa observação. Olha aí, ó, sobre aqui, ó, pré-escola, creche, você só pode marcar creche. Aqui, ó, para crianças de até 3 anos, preste atenção. Pré-escola, para quem tem 4 e 5 anos. 4 e 5 anos ou até que esteja na escola. Porque a criança fez 6 anos em outubro, ela ainda continua na pré-escola. Agora, no próximo ano letivo, já vai para o primeiro ano. Aqui tem, ó, ensino fundamental. Isso no tablet tem diferenças, viu? Não está exatamente como está aqui, ó. Ensino fundamental, primeira a quarta. Normalmente não tem essa diferença. Anos iniciais, inclusive está aqui, ó, quinta a oitava série. Não é mais por série, é ano. Hoje tem o 9º ano. Então, está um pouco defasado aqui. Inclusive, está defasado também lá a ficha de cadastro. Ainda citava Bolsa Família quando já era Auxílio Brasil. Ensino fundamental completo, aqui você vai marcar. Ensino fundamental especial, EJA, jovens e adultos. Então pergunte também como foi a formação daquela pessoa. Se foi o EJA, né, supletivos, né, antigo. E se já é o ensino completo. Outra coisa, situação no mercado de trabalho. Isso aqui eu digo que eu também sempre tive dificuldade. Porque não está correto muito essa aí. Essas fichas precisam serem adaptadas à realidade. Aqui tem lá se aquela pessoa é o empregador, se ela é assalariada com carteira, sem carteira de trabalho, autônomo com previdência social, ou seja, aquele que paga por conta própria. Então a gente também nunca teve tantos treinamentos para preencher isso. Então, se a pessoa é aposentado ou se ela é pensionista, né, se ela recebe a pensão, não é pensão por filhos, não, é a pensão ali, por exemplo, de viúva, mais ou menos por aí. Se a pessoa está desempregada, então desempregado considera aquela pessoa que está procurando trabalho, viu? Você não pode ir lá, aquela pessoa que trabalha na fazenda, trabalha na roça, ou ela trabalha na própria agricultura familiar ali da família. Você não pode ir lá e marcar que ela é desempregada, porque ela trabalha. Então, desempregado é aquele que deixou o comércio, deixou ali a atividade profissional e quer voltar. Aí sim, a pessoa pode se considerar desempregada. Aqui tem a opção que não trabalha, ou seja, mais até para adolescentes, você vai marcar, né? Se a pessoa trabalha no lar, também tem que considerar que a pessoa trabalha no lar, você pode marcar outro, né? Servidor público ou militar e outro. Então aqui realmente não está muito bom, você pode até marcar essa dificuldade que você tem aí. Nesses campos aqui, você tem dificuldade de preencher? Então você vai revisar isso, você vai identificar, ó, pode marcar aí nessa parte de baixo da sua ficha, tenho dificuldade em identificar o que é comunidade tradicional. Por exemplo, comunidade tradicional é ligada mais àquela remanescentes ali de quilombolas, indígenas, ou, por exemplo, comunidades ciganas. Então, são povos que uma cultura ainda mais específica, ou seja, mais voltada ali entre eles. É como se fosse um pouquinho mais fechada neles mesmos. Isso ao contrário do que é na cidade grande, né? Que é praticamente tudo misturado ali, né? Então, você tem também que perguntar e ter um pouquinho de conhecimento sobre isso, do que é uma comunidade tradicional. E fazer outras perguntas. Pergunte sobre plano de saúde. Não pode você ir lá e marcar que não tem. Vai que a pessoa tem, e aí? Vamos lá. Inclusive o seguinte, se você está cadastrando a família ou visitando e tem alguém lá, um parente daquela pessoa, é melhor que você faça isso em outro momento. Porque pode constranger aquela pessoa, você falar de saúde com outra pessoa visitando aquela casa. Tem lá um parente, tem lá alguém que está naquela casa, um amigo do familiar, então evite. Então pergunta aqui, ó, se ela deseja informar a identidade de gênero, é para quem se considera, por exemplo, travesti, que não aceita o próprio nome, que quer que chame por outro nome, aí você pergunta. Tem alguma deficiência também? Tem que perguntar. Isso também é um campo um pouco vazio, porque tem diversos tipos de deficiências, e aqui ela não envolve completamente. Deficiência visual, mas tem ali a baixa visão, tem a cegueira que é completa, então aqui não é muito completa essa informação. Mesma coisa a deficiência intelectual ou cognitiva. Atualize com frequência a questão do peso. Se você tem 3 anos que cadastrou a pessoa, ela disse que estava acima do peso, pode ser que hoje não está mais acima do peso, ela não se considera. E aqui também é a pessoa que tem que dizer, não é você achar que aquela pessoa está acima do peso, ela está com peso abaixo. O peso é questão individual, ou seja, eu me considero como eu quero. Se eu quiser hoje me considerar que eu estou acima do peso, eu posso. Se eu quero dizer que eu estou abaixo do peso, eu posso, que é uma satisfação minha. Mas, claro que se você vai numa consulta médica, eles lá têm o padrão
de dizer se você está acima do peso, abaixo do peso, pela questão do IMC, Índice de Massa Corporal. Mas não julgue por si só. Aqui você tem que perguntar se é fumante. Aí você pode nas outras visitas lá abordar sobre quantos cigarros fuma por dia, qual o tipo do cigarro, né? Do tabaco que a pessoa ali utiliza. Então também você pode explorar essas informações depois, se você não consegue fazer na mesma visita, porque ficaria muito longo, mas se puder, faça. Aqui sobre o uso de álcool, isso tem diferença. Alguns ali falam se é dependente do álcool ou se só faz uso. Se faz uso do álcool, muita gente faz uso do álcool. Agora, é dependente daquilo, usa com muita frequência. Então, eu digo que essas fichas dos agentes comunitários de saúde, ela precisa melhorar. Muita coisa aqui eu fico insatisfeito porque a informação não é completa. Aqui, ó, faz uso de drogas? Lembra que é pergunta, tá vendo? Tudo aqui é pergunta, ó. Tudo aqui você tem que perguntar. E aqui nessas condições aqui, ó, condição extra, também tem aí no aplicativo. Você também pode marcar aí qualquer outra coisa que não está dizendo aqui. Por exemplo, aquela pessoa, ela se queixa ou tem diagnóstico que tem gastrite. Lá nessas campos aqui acima não tem essa opção de você marcar que ela tem essa doença estomacal ou intestinal. Mas eu posso vir aqui e marco. Eu posso dizer que aquela pessoa tem isso, que ela me falou. Se está acamado, rapaz, eu tenho que fazer uma só sobre isso, porque é muito detalhe. Você só vai marcar se realmente a pessoa está acamada. Mas se é aquele idoso que está lá dentro de casa, mas ele não vai na cidade mais, não faz compras, ele talvez não está acamado, ele só está domiciliado, ele não sai de casa. Mas acamado é quem está realmente deitado na cama a maior parte do tempo. Mesmo que levante em alguns momentos, mas o acamado é esse, né? Que fica mais tempo ali deitado por questões de saúde, da idade. Aqui você pode marcar se a pessoa utiliza ervas, né? Utiliza ali alguns chás. Pronto, colegas, vamos voltar aqui para outra ficha. Aqui sobre situação de rua, você vai perguntar também, depender da realidade aí, se é cidade, né? Sobretudo. Vou voltar aqui. Aí tem agora, quadro 7, vamos lá também. Colega, se o vídeo tá longo, mas é muita informação, viu? Assista até o final e vamos ver aqui agora. Estou tentando ser rápido aqui. Você vai analisar aí, eu estou mostrando aqui no geral, mas você não precisa também estar só olhando essa ficha e respondendo. Você tem que olhar aí as 5 fichas no seu cadastro, né? Como está pedindo. Você vai tentar dizer se em algum deles você marcou alguma coisa, ou teve dúvidas, ou marcou errado, entendeu? Então você tem que fazer essa conferência lá e informar para a sua preceptora, informar também até no final da ficha que você vai responder, dessa ficha aqui. Você tem que informar lá, por exemplo, se você marcou alguma coisa errada também. Eu marquei ali, na família que eu analisei, notei que eu marquei a identificação de cor por conta própria. Não foi a pessoa que me informou. Acabei não perguntando sobre aquilo. Ou não perguntei se a comunidade tradicional, se ela era de alguma comunidade. Então você tem que se assumir se você também errou de alguma forma. Lembrando que não vai ser penalizado por isso. Mas sim você tem que ser sincero com o que eles estão pedindo, que é como preencher essas fichas. Aqui, ó, CEP, município, bairro, tipo de logradouro. Repare que aqui também é um pouquinho errado. Bairro, por exemplo, quem é da zona rural não está em bairro. Então é um pouco complicado. Bairro seria bairro ou zona distrital. Então esses dados, essas fichas estão um pouco defasadas, viu? Assim, nome de logradouro, por exemplo, aqui a gente considera mais povoados, povoado tal, em vez de falar que é comunidade, que é logradouro. Mas não tem também o nome povoado como um tipo de aglomerado, um local de aglomerado. Então falta isso também. E quando a pessoa vai lá na unidade de saúde, ela fala, eu sou do povoado da Resina, que é onde eu moro. Mas na ficha não tem nome povoado. Tá lá, por exemplo, vai ter lá praça, vai ter lá rua, avenida, mas não tem o nome povoado. Então você tem que buscar lá talvez núcleo rural, mas as pessoas não utilizam esse termo. Telefone para contato, você vai dizer aí se você coloca o seu, se você coloca o das pessoas, que muitos não tem, né? Aqui, ó, situação do domicílio. Tem alguma dificuldade nesses campos? Aqui eu vou passar rápido. Eu praticamente acho que não. Tudo aqui tem que ser perguntado. Coleta de lixo tem que perguntar. Sobre esgoto. Tem pessoas que têm dúvidas sobre a fossa. Ó, essa aqui, ó. Preenchem de forma errada. Eu entendo que... eu já li um pouquinho sobre isso, mas também, claro, que não estou aqui afirmando com 100%.
lembra que está aqui, ó. Você preenche o que? Ah, muitos na zona rural não tem a rede de esgoto. Então, qual dessas duas? Elas têm fossa, ou seja, o esgotamento ali do banheiro, ele não vai a céu aberto, não vai direto para o rio. Então, tem normalmente uma caixa, né, de alvenaria com uma laje e lá cai esses depósitos, esses resíduos. Mas o que é fossa séptica e fossa rudimentar? A rudimentar é justamente essa, que a pessoa improvisa lá até com pneus, cobre, a água fica caindo ali e a água vai infiltrando. Lembrando que isso pode gerar alguns outros problemas de saúde. Então, essa água ali pode ter contato, por exemplo, pode ter insetos ali que vai ter contato com a cisterna. A fossa pode ter buracos, inclusive com a ventilação. Pode entrar e sair baratas, escorpiões. Isso pode contaminar, por exemplo, a barata vai para a cisterna, contamina a água que está na cisterna, ou vem para dentro de casa, ou pode aumentar o número de escorpiões. Então, é bom você saber como é a fossa aí da família que você visita. E como marcar? Normalmente eu marco fossa rudimentar, né? Quando as pessoas dizem que tem fossa e não é a fossa séptica, né? Você pode perguntar sobre isso, mas a pessoa também não vai saber dizer o que é fossa séptica. É um nome difícil. A fossa séptica normalmente tem mais aí nas cidades, até indústrias que fazem praticamente o tratamento do resíduo. Aquela própria água ali, inclusive até reutilizam, né? Baseada aí nessa fossa séptica, ou seja, é aquela que não vai a água diretamente para o solo. A fossa séptica ela não vai, ela fica em caixas, ela é colocada em outros recipientes e assim vai sendo tratada, não como a rudimentar. A rudimentar é só caiu lá na caixa de alvenaria que tem aquela laje e ela começa a infiltrar para a terra. E assim ela vai evaporando, né? E não enche rapidamente. Pronto, colegas. Outra coisa. Aqui tem, ó, CNS do responsável. Você pode marcar aí, identifiquei que a família 10 que eu estou analisando, na verdade tem duas pessoas que são responsáveis naquele domicílio. Responsável é o quê? É aquela família, aquela pessoa que tem independência financeira. Pode em uma casa morar a avó e a filha. A avó, ela é responsável ali por ela sozinha, talvez, e a filha, ela tem mais uma outra criança, tem uma outra filha. Então, ou seja, mora na casa na verdade, a avó, a filha e a neta, né? Então, a filha, ela é responsável pela neta daquela avó, né? Então, você não pode marcar só que a idosa é a responsável pela casa, sendo que a filha também trabalha, a filha também se responsabiliza pela casa. Então, só moram ali nos mesmos cômodos. Ou alguns moram até, tem 2, 3 cômodos ali separados, individuais. Então, você pode marcar 2 responsáveis pela mesma família. Nessa mesma ficha de cadastro, nesse mesmo endereço, você pode botar 2 responsáveis também. Isso no tablet é um pouco mais complicado, mas aqui é mais fácil de você identificar nessa ficha, né? Lembrando de perguntar sempre sobre a renda, né? Explicando aí, ó, 1/4 de salário é o quê? Então você tem que dar essas opções quando você pergunta qual é a renda da família, meio salário, ou seja, é até 600 reais, é até 1/4 de salário, ou seja, a família ganha aí até 300 reais, 4 salários, mais, então você vai marcar número de membros da família, aqui ó, o responsável já é 1, o número de membros é quando tem, por exemplo, 2 ou 3. Se a pessoa mora sozinho, praticamente vai ser só ela aqui, não vai marcar aqui como membro, porque ela não é membro, ela é a responsável. Então, na minha casa, por exemplo, são 6 pessoas, viu? Olha que despesa retada, não é? Então, eu vou dizer aqui, eu, por exemplo, posso dizer que eu sou responsável, né? Isso aqui pode ser eu, pode ser a esposa. Então, você também tem que perguntar quem é o responsável pela casa. Não é você marcar, eu acho que é o homem. Não é, mas pode ser que é a mulher a responsável pelo lar. Então, é aquela que cuida do lar, é aquela que também é a questão financeira. Então, você pode perguntar quem é que é o responsável pelo lar para identificar. Não precisa colocar os dois, o casal, basta um. Então você vai marcar um casal. Então um é aqui, um é o responsável e um é o membro. Beleza? Pronto, vamos lá. Aqui já terminei. Vou voltar aqui agora correndo para a gente ver agora o quadro 8. Bora que bora fazer aqui o download. Vamos lá, rapidinho aqui para finalizar. O quadro 8 é sobre preenchimento da visita, ó. Isso requer atenção, viu? Se você aí pelo tablet marca só a visita de rotina,
veja aí que permanece aquele vermelho lá para quantos dias tem que você visitou aquela pessoa, o indivíduo, né? Então, fica um pouco pendente. A ficha aqui, ela está no modelo antigo, ó. No modelo antigo, isso aqui era chato, rapaz, para preencher isso, ó. Ei, rapaz, se tiver colega nessa situação, que melhore logo, que venha ter o tablet. Se você não tem um tablet aí, velho, se organize. Tô falando aqui um pouquinho na gíria, né? Se organize, busca aí com o prefeito, com vereadores, porque consegue emenda parlamentar aí com deputado. Consegue, viu? Então, consegue aí por 300 mil reais. Pronto, uma emenda para a saúde, para comprar tablets. Então, sindicato tem que envolver um pouco a política também, viu? Então, o sindicato, se não fosse para envolver a política, nem precisaria ter. Então, no meu trabalho não, no meu trabalho eu não preciso estar lá falando de candidato A, B, mas no sindicato a gente pode, não tem problema não. Claro que respeitando aquele colega que também vota no contrário, mas o sindicato, se depender da realidade aí, você pode sim chamar ali o deputado, chamar o prefeito, chamar o vereador para participar da reunião do sindicato e cobrar isso. Não tem problema não. Alguém não vai gostar porque não gosta daquele político, beleza, mas se você é o presidente do sindicato, você está na diretoria, faça isso também se você vê que é necessário. Então tem demanda, chegue até esse povo, porque senão, se você for sozinho lá é pior. Tem que trazer para ver ali a cara com os demais colegas. Pronto, colegas, aqui você vai marcar realmente aqui, ó, feminino, masculino, isso aqui só para quem utiliza agora o papel, viu? No meu caso já nem utilizo mais, muitos aí já não utilizam mais. Então você tem que marcar ali o turno da visita, já aparece automático no seu tablet. O que é que você vai precisar ter atenção? Aqui, ó, busca motivo da visita, ó. Se você marca a visita periódica, pronto, você marcou um campo só e vai servir para toda aquela família. Você não marcou lá para quem era diabético, quem era hipertenso. Se tem hipertenso e diabético, sempre você vai ter que marcar que aquela pessoa era hipertensa e diabética na visita. Mesmo que talvez você não foi só saber sobre a questão da hipertensão, mas as suas orientações podem servir para aquela questão de saúde. Então, você vai ver aí como que você marca, né? Se você foi lá para falar sobre alguma consulta, se você foi lá para falar sobre exames, por exemplo, chegou o preventivo na unidade, então eu fui lá avisar e eu vou marcar aqui, ó. O motivo da visita foi sobre exame. Eu fui lá avisar sobre a campanha de vacina, eu posso marcar aqui vacina. Ou eu estou fazendo uma busca ativa para ver quantas estão atrasadas, eu marco vacina. Bolsa Família, aqui é para quem ainda foi avisar. Ó, estamos avisando que vamos realizar o peso na unidade. Pronto, eu fui só avisar, eu marco aqui em cima. Agora, quando eu fiz o acompanhamento, eu marco nessa, tá vendo? A condicionalidade do Bolsa Família, aí eu marco. Mas são dois campos. O primeiro é quando eu fui só para avisar, só para orientar, ou só para atualizar o NIS, alguma coisa. Na segunda, eu já marco quando eu realmente fiz o acompanhamento. Quando eu realizei o peso ali, a questão do acompanhamento mesmo que a gente faz. E aqui você vai vendo as opções, sempre é importante marcar. Pode marcar vários campos, né? Isso a gente já sabe, né? Por exemplo, se eu informei sobre o tabagismo, eu posso marcar também. Nessa mesma visita eu falei sobre o tabagismo. E outra, sempre procurar saber se houve alguém ali internamentos no último mês. Então tudo isso tem que marcar, porque nessa visita você pode marcar que era um egresso de internamento, ou seja, a pessoa estava internada, você foi lá e visitou. Agora é a questão do antropometria, né? Peso, altura. Isso aqui, se você fez o peso e altura, você marca, né? Assim como no tablet também vai marcar. Pode ser pelo Bolsa Família ou não. Se você quiser ir lá também fazer essa medição lá na pessoa, ou a questão de alguém lá que está fazendo uma dieta, alguém que está lá, questão de obesidade, você pode também fazer essa medição, não tem problema. Ou criança, você pode fazer essa avaliação. Até se quiser fazer todo mês, pode. Claro que é um pouquinho complicado andar com balança, né, com esse material, mas não é só para a Bolsa Família não, viu? E aqui você vai marcar a visita, se foi realizada, recusada. Se você foi e a pessoa disse que não podia te atender, você marca recusada. Mas tem que marcar. Ou ausente. Se você foi naquela casa, a pessoa não estava, você vai lá e marca ausente. Normalmente quando marca ausente não precisa dizer qual era o motivo, se era hipertenso, se era gestante, porque some. Então marque só ausente. Mesma coisa no papel. Você foi na casa lá, você vai colocar o cartão do SUS e marcar o que? Ausente. Não vai poder dizer nem o motivo da visita, porque não vai precisar.